eu quero trazer aqui algumas evidências para vocês. E antes de trazer algumas evidências, eu quero mostrar para vocês como é que está o cenário da consultoria ambiental, do mercado ambiental no Brasil hoje. E antes de mostrar essas evidências e esse cenário, eu quero só que vocês fiquem bem presentes para uma parada, tá? Eu quero que vocês fiquem bem presentes para uma parada aqui. Se você que está aqui nessa live comigo agora pretende ser bem remunerado atuando na sua área, ter seu próprio negócio, conseguir ter independência financeira, fazer seus próprios projetos e conseguir faturar de 20 a 30 mil por mês na sua consultoria ambiental, no seu próprio negócio, cara, o melhor momento para você investir tempo nessa parada é agora. E quando eu falo agora, eu não estou falando no sentido literal, não. Estou falando que é agora mesmo. Nós estamos em 25 de julho de 2022. Cara, o melhor momento para você dedicar tempo e energia nessa parada, nesse projeto seu, que deve estar engavetado aí há muito tempo, o projeto da sua consultoria ambiental, seja você alguém que quer criar uma consultoria, ou seja, você já tem uma consultoria, mas está estagnado, não consegue dar esse saldo, não fatura de 20 a 30 mil por mês ainda, é agora, velho. Sabe por quê? Porque nunca, em nenhum momento dos últimos 10 anos, por exemplo, o mercado ambiental esteve tão aquecido como está agora. E o que eu quero dizer com o mercado ambiental aquecido? Eu quero dizer o seguinte: nunca as pessoas estão voltadas para o ambiental como está agora. Nunca em nenhum momento teve tão assim algo tão presente. Cara, a gente tira como exemplo a votação da nova lei de licenciamento ambiental. Quem acompanhou a votação da nova lei de licenciamento ambiental? Não faz muito tempo isso, né? Cara, praticamente o Brasil parou, velho. O Brasil parou para poder acompanhar essa parada. Vocês acham que isso aconteceria há 5 anos atrás? 2010, 2014, 2015. Vocês acham que isso aconteceria? Cara, tudo que envolve a área ambiental hoje, ela é colocada como foco nos jornais, politicamente falando, nas discussões. Cara, tudo que acontece na parte ambiental, ela é focada. A questão ambiental, ela está começando a ser no âmbito político motivo de tomada de decisão, até no perfil de quem vota, no perfil dos consumidores. Cara, por mais que as empresas elas não tenham um desejo genuíno de investir na área ambiental, tem uma coisa que controla as empresas. Você sabe qual seria o fator que controla as empresas, que faz as empresas tomarem decisões, investirem em alguns fatores, como a questão ambiental? Os consumidores. Então a gente está vivendo um momento, galera, isso aqui é muito importante que vocês analisem isso como profissionais ambientais. A gente está vivendo um momento onde o perfil dos consumidores é um perfil voltado para considerar as questões ambientais como pré-requisito para tomar decisão, para comprar de empresa A e não comprar de empresa B, para consumir produto A e não consumir produto B. Vocês já sacaram essa parada? Cara, isso é no dia a dia da gente, a gente percebe isso. Nunca na história do país isso aconteceu. E com isso vem um mar de oportunidades. Eu trouxe aqui algumas evidências disso, galera, para a gente analisar aqui. Será que o mercado de consultoria ambiental ele é tão promissor como parece ser, como parece que eu estou falando aqui? Será que esse é um momento propício para você abrir seu negócio de consultoria ambiental, prestar seu serviço de forma autônoma, como CNPJ ou de forma autônoma? Qual é o cenário hoje do mercado ambiental? Então aqui eu trago evidências para a gente analisar, porque nós que queremos atuar na consultoria ambiental, a gente tem que ter essa visão crítica, tá? Então, por exemplo, é comum a gente entrar no Google e fazer alguma pesquisa e se deparar com esse tipo de notícia. O mercado de consultoria ambiental movimenta 27,4 bilhões. A demanda por serviços ambientais, como descontaminação de solo e gestão de resíduos, movimenta o setor de consultoria especializadas. Cara, isso aí é uma notícia bem longa, eu não vou trazer todas aqui, tá? Para não se alongar demais. Mas, cara, é comum a gente ver notícias como essa. Cara, o mercado de consultoria ambiental é um mercado bilionário, em ascensão. Por quê? Principalmente porque o perfil dos consumidores está mudando, está voltado para o ambiental.
E as empresas, mesmo que não tenham esse desejo genuíno, a gente na faculdade escuta que as empresas não estão nem aí para o mercado ambiental, as empresas sei o que, isso aqui lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Cara, nós temos que pensar de uma forma crítica nisso. Não é numa forma romântica, fantasiosa. Cara, as empresas, se elas veem que para se destacar no mercado, eles precisam investir na área ambiental, eles vão investir. E elas estão investindo. Por quê? As pessoas estão voltadas para a área ambiental hoje. O nível de consciência das pessoas aumentou por vários fatores. Então, notícias como essa aqui, por exemplo. Notícias como essa, sustentabilidade é cada vez mais decisiva na condução dos negócios. Cara, há 5 anos atrás, isso não existia. E 5 anos atrás não se tinha notícias como essa. Investir em processos sustentáveis aumenta a rentabilidade e atrai clientes. Olha, atrai clientes, as empresas precisam dos clientes, o consumidor está voltado para a área ambiental. Então, empresas buscam ser mais sustentáveis. 63% das indústrias pretendem ampliar os investimentos em sustentabilidade. Cara, isso está acontecendo. Isso já está acontecendo. E se você não abrir os olhos para isso hoje, agora, você vai deixar esse mar de oportunidades passar. Você não pode. As pessoas que sabem aproveitar essas oportunidades dentro da consultoria ambiental, prestando serviços ambientais, estão tendo resultado. Então você precisa abrir os olhos com relação a isso. Esse é o oceano azul do mercado ambiental, o mercado de serviços ambientais, porque as empresas estão procurando profissionais para isso. E não é no regime CLT que você vai achar essas oportunidades, na maioria dos casos. Você vai achar essas oportunidades prestando serviço como um consultor ambiental, porque as empresas procuram as consultorias, fecham contratos com essas consultorias, não tem esse vínculo empregatício, pagam valores justos para quem consegue, para quem sabe como abordar, quem sabe precificar, para quem tem esse conhecimento. E todo mundo ganha com isso, o meio ambiente ganha com isso, as empresas ganham com isso, os consumidores ganham com isso. Então a gente está vendo, a preocupação com o meio ambiente aumenta entre os consumidores e fundos de investimento. Cara, esse tipo de notícia não existia quando eu estava na faculdade de engenharia ambiental. Hoje ela é presente. Hoje, se você pesquisar, ela vai estar lá. Olha, é um movimento global. É um movimento global. Fundos da Europa e do Canadá e empresas. Precisamos mostrar que o país se importa com isso. Virou uma decisão política, coisa que não existia antes. Galera, e a gente não pode deixar de pensar no ponto de vista crítico também no que aconteceu, que foi a pandemia. Eu me lembro que a pandemia trouxe muitas incertezas. Ela trouxe muitas incertezas com relação à área ambiental. Eu mesmo tive muita incerteza com relação à área ambiental. Eu achava que essa parada ia... Porra, velho, como é que eu vou fazer os trabalhos de campo? Como é que eu vou fazer os licenciamentos? Como é que eu vou fazer os projetos? Como é que eu vou me reunir com os empreendedores? Se está todo mundo em casa, está todo mundo isolado. E eu me assustei com isso porque foi algo inédito. Só que eu vi na minha frente acontecer exatamente o contrário. Minha empresa cresceu na pandemia. E por quê? E no que se dá essa parada? Um dos fatores é essa notícia aqui, ó. Um dos fatores é essa notícia aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Pandemia aumenta a preocupação dos consumidores com o meio ambiente. Então, no Brasil, 1 em cada 5 consumidores tomará medidas para reduzir o desperdício nos próximos 10 anos. Cara, esse tipo de notícia foi o responsável por manter o mercado ambiental aquecido durante a pandemia. Inclusive, galera, uma coisa que pouca gente fala é que muitos segmentos do mercado cresceram na pandemia. Cresceram não só durante a pandemia, mas também no finalzinho dela, quando a gente começou a sair do isolamento social. Então, muitos segmentos, como, por exemplo, a extração mineral, ela cresceu. O setor industrial cresceu, a construção civil cresceu. Então, a gente teve segmentos que sofreram com isso. Eu não estou aqui dizendo que a pandemia ela foi algo bom, nada disso. Não pensem nisso. Eu só estou dizendo que existem dois lados da moeda. E o mercado ambiental continuou sendo aquecido com a pandemia. É tanto que os números de projeção continuaram aumentando durante a pandemia. Então, a pandemia ela foi um ponto crucial para a conscientização ambiental dos consumidores, que é quem manda nas empresas. A gente não tem que ficar pensando se as empresas se preocupam ou não com o meio ambiente, cara. A gente tem que ver a realidade como ela é e se aproveitar disso mesmo, aproveitar as oportunidades. A mudança no ponto de vista dos consumidores está fazendo as empresas investir. Aonde?
através de consultorias ambientais, contratando empresas de consultorias ambientais. E isso está acontecendo não é só nas grandes, nas mega empresas, são nas pequenas e médias empresas. Outros dados que eu resumi aqui para você, ó. Cenário global no pós-pandemia, por exemplo, 62% dos consumidores latino-americanos passaram a considerar questões ambientais nos seus hábitos de consumo. Então isso é uma pesquisa, eu coloquei a fonte aí. Então a gente teve um aumento. À medida que a gente aumenta o nível de consciência dos consumidores, as empresas elas vão investir. Elas estão investindo nisso. Está acontecendo na nossa frente. E só existe um motivo para a gente não estar aproveitando essas oportunidades. Falta de conhecimento certo para aproveitar essas oportunidades. Falta de direcionamento. Você olhar para o local certo. Consumidores no Brasil, trazendo para o Brasil, 93% dos consumidores consideram questões ambientais na tomada de decisão na hora da compra. Cara, se um consumidor... isso aí tem a fonte, inclusive, se você quiser pesquisar, a pesquisa completa, né? O texto completo. Cara, se um consumidor ele tiver a opção de contratar, de comprar alguma coisa, algum serviço de uma empresa que investe na área ambiental e mostra isso, e tiver duas opções, ou de uma empresa que investe nisso, de uma empresa que não investe, eles vão comprar da empresa que investe. E as empresas estão vendo isso, estão investindo. E você não está aproveitando essas oportunidades. Falando do licenciamento ambiental, que é um dos nichos mais promissores para você atuar na consultoria ambiental. Existem outros. Mas o licenciamento é, na minha opinião, um dos mais promissores. 90% das licenças ambientais que são emitidas hoje no Brasil são emitidas pelos estados. Então, não estou falando aqui de empresas que o IBAMA licencia, por exemplo, as mega empresas, que muitas vezes já tem um setor ambiental contratado, com CLT, com os engenheiros lá trabalhando, ganhando lá seu piso salarial de R$8.000 por mês, mais ou menos, tá? Quando acontece isso, que não é sempre que acontece, tá? Eu estou falando de empresas que estão aí na sua cidade, empresas que estão aí no seu bairro, empresas que estão aí na sua região, que você poderia estar prestando serviço para essas empresas hoje. E se você já está prestando serviço para essas empresas, mas ainda não está faturando de 20 a 30 mil por mês, você poderia escalar isso, aumentar seu raio de ação, por exemplo, fazer algumas medidas estratégicas que a gente vai falar durante esse evento. Só para você ter uma ideia, no licenciamento ambiental, dados do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental mostram que entre 2000 a 2010 eram emitidas em torno de 420 mil licenças por aí, nesse período. Se a gente for comparar o mesmo período aí de 2010 a 2020, a gente teve um aumento significativo no número de licenças que estão sendo emitidas. E quando a gente considera, galera, olha aí o salto que isso deu de 2010 a 2020. E quando a gente considera que 90% dos licenciamentos ambientais são feitos pelos estados, isso aqui são as empresas que estão na sua cidade, no seu bairro, na sua região. Não são oportunidades que estão fora do alcance de vocês que estão aqui nessa live. São oportunidades que estão ao alcance de vocês, cara. Que vocês só precisam ter o conhecimento certo para poder conseguir ter esse resultado. E aí a gente tem um cenário do seguinte. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Você pode estar pensando o seguinte, cara, se tem tantas oportunidades, por que eu não consigo enxergar essas oportunidades? Por que eu não consigo aproveitar essas oportunidades? Por que eu não estou conseguindo ver de uma forma prática para poder pegar essas oportunidades? E é assim que se mostra o cenário da consultoria ambiental hoje. Se mostra dessa forma aqui, galera. Ó. A gente tem um cenário da consultoria ambiental hoje do seguinte. A gente tem um desequilíbrio entre a quantidade de demandas e crescimento do mercado versus profissionais ambientais que sabem aproveitar essas oportunidades. Então a gente tem uma demanda crescente passando na nossa frente, oportunidades acessíveis que estão ao nosso alcance e em contrapartida, por que que os nossos colegas, a maioria, não conseguem vencer no mercado ambiental? Por que que a gente não conhece ninguém ao nosso redor que criou uma consultoria ambiental e que faturou de 20 a 30 mil por mês? Eu não conheço ninguém, assim, da minha sala, por exemplo, que tem esse resultado. Conheço até outros consultores ambientais, mas com esse nível de resultado eu não conheço. Por quê? Porque falta um método, falta o conhecimento certo para atingir esses resultados.